Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém? Tudo na bênção? Glória a Deus. Que bom. Tempo precioso, né? Momento de adorarmos o Senhor, de buscarmos a presença do Senhor. Esse é o melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Na casa do Senhor, na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele merece o melhor. Hoje eu tenho a incumbência de trazer a palavra do Senhor para a sua vida. E concordo e declaro e digo para vocês que todas as vezes que eu vou preparar a palavra é uma guerra. Porque é um compromisso muito grande ministrar o coração dos filhos de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas glória a Deus que não somos nós, é o Espírito Santo que faz. Amém? Então aquilo que você receber na sua vida, no seu coração nessa noite, entenda que vem do Pai para a sua vida, que vem do Senhor para a sua vida. E quando eu recebi o convite para ministrar esta palavra, de imediato o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Mas os dias vão passando, a hora vai chegando, a dúvida às vezes vai entrando, você fica preocupado, será que é isso? O que será que eu tenho que falar? Que eu tenho que fazer? E nós às vezes entramos em confronto. Mas o Espírito Santo é aquele que quando Ele nos dá uma palavra, Ele não recua. É isso mesmo que tem que ser falado. Então, o Senhor está aqui, presente nessa noite. E Ele tem um presente para a sua vida, um presente para o seu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos trazer a presença do Senhor mais uma vez nesse ambiente, para a palavra, para a sua vida. Abre o teu coração, o teu ouvido para receber, para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Não olhe para os meus erros de português. Olhe para o que o Senhor quer falar ao seu coração. Senhor Deus, aqui está a tua noiva, a tua igreja amada, preciosa do Senhor. Diante do Senhor nessa noite. Pai querido, com o propósito de o adorar. De buscar a tua face, a tua presença. De entender os propósitos do Senhor. Amado Espírito Santo, vem com a tua unção sobre a noiva, quebrando todas as cadeias e liberando a tua bênção sobre o coração dos seus filhos. Que a tua palavra possa cumprir, Senhor, nessa noite, o propósito pelo qual ela foi designada, ela foi, Senhor, liberada aí do céu. Deus, que eu esvazie de mim mesmo, para que o Senhor tome o teu lugar de honra e de direito, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Por isso, meu Deus, nós abrimos o nosso coração e recebemos da tua presença e da tua unção sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é uma palavra muito conhecida. E estava perguntando para o Senhor, lendo ela e perguntando ao Senhor que tema que eu daria a essa palavra. E o Senhor, o Espírito Santo, me disse: restaurando valores perdidos. É tempo de restauração, amém? O Senhor está trazendo restauração em nossas vidas, na vida do seu povo, na sua igreja. Porque o Senhor está nos levantando, queridos, para nós cumprirmos um propósito do reino do céu aqui na terra. Você foi chamado e levantado por um propósito de Deus, para um propósito de Deus. E para isso, nós precisamos restaurar valores que às vezes se perderam ao longo da caminhada, ao longo do tempo. E essa noite é noite de restauração. É noite de restituição de Deus. É noite que o Espírito Santo de Deus vai trazer cura no seu coração. Então prepare o seu coração para você receber aquilo que Deus
tem para a sua vida nessa noite. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 15. Eu vou dar uma lida aqui, nós vamos dar uma lida no capítulo 15, depois nós vamos aqui dar uma caminhada nesse capítulo. Aqui tem 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E nas três parábolas, ela tem algo que é incomum, que é comum, melhor dizendo, ela tem algo que é comum, que é restauração, busca de valores perdidos. Que valores que se perderam e que precisavam ser encontrados. Então essa passagem, esse capítulo, ele me chamou a atenção justamente por isso. E trazendo para a nossa vida, né, nós temos valores, eu pelo menos, que precisa ser restaurado para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o propósito do céu. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 4, diz assim: Quem é o homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso, ou jubiloso, ou alegre, feliz, não é isso? E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E propõe aqui também outra parábola, no 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aqui, em seguida, tem outra parábola, que é a do filho pródigo. Vamos lendo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Era direito dele, não é isso? E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Até aqui nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Queridos, essas 3 parábolas nos falam sobre valores perdidos. Valores que se perdeu. Uma fala sobre a ovelha. E a Bíblia nos diz que aquele homem, ele tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Uma delas se perdeu. Mas aquela ovelha, ela tinha muito valor para aquele homem. E ele não mediu esforços.
Ele não mediu esforços, ele deixou as 99 protegidas no aprisco e foi buscar aquela que estava perdida. Ela não tem sentimento, mas aquele pastor tinha sentimento. Ele estava preocupada, porque a sua ovelha estava perdida, de repente machucada, de repente ela se encontrava ferida, de repente ela se encontrava com frio, com dificuldade. E certamente aquele homem não conseguiria dormir enquanto ele não encontrasse aquela ovelha. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que se encontra aqui nessa noite, você tem muito mais valor para Deus do que aquela ovelha. Amém? Posso mexer com a igreja? Vira para o teu irmão e fala para ele assim: você tem muito mais valor do que uma ovelha. Você tem muito mais valor para Deus. Então aquele homem, ele não mediu esforços. Ele saiu, foi em busca. Ele moveu situações. Certamente moveu os amigos para buscar aquela ovelha que estava perdida, que tinha um valor muito grande para ele. Da mesma forma, você tem um valor inestimável para Deus. É preciso entender que você tem um valor inestimável para Deus. Para Deus você vale mais do que todo este mundo. Para Deus você tem mais valor do que tudo que está neste mundo. Então você tem muito valor. Fala para o teu irmão assim: você tem muito valor, hein? Amém? Vamos valorizar aquilo que nós somos em Deus, aquilo que nós temos em Deus, aquilo que Deus diz que você tem. Essa noite é noite de tomar posse. E aquele pastor, ao encontrar aquela ovelha, ele se alegrou, chamou os amigos: vamos se alegrar comigo, porque eu tinha perdido um grande valor, e ele foi encontrado. Eu perdi algo muito especial, mas eu encontrei. Então eu preciso de me alegrar. Eu preciso de me alegrar. Eu preciso de fazer uma festa, porque eu achei algo precioso que estava perdido. Queridos, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, que em Evangelho de São Lucas é um dos versículos-chave, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós que servimos ao Senhor, um dia nós somos restaurados. Eu, um dia fui restaurado pelo sumo pastor da minha alma, que é o Senhor Jesus. E esse é o propósito pelo qual ele veio: salvar aquilo que se havia perdido. Porque o coração do Pai estava triste como da forma que a humanidade se encontrava. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar da condenação e da morte e nos trazer vida. Agora nós temos vida em Cristo Jesus, o Senhor. Vira para o teu irmão e fala assim: tem vida de Deus aí. Seja profeta na vida dele, fala assim: tem vida de Deus aí. Tem unção de Deus para você. Jesus já te restaurou, você é restaurado. A unção de Deus está sobre a tua vida. Ele veio, o propósito da vinda de Jesus foi restaurar aquilo que estava perdido. Portanto, há restauração para a sua vida nesse tempo.
A restauração de Deus para a igreja nesse tempo, a restauração para a tua casa, a restauração para valores que foram perdidos. É tempo de restauração de Deus. É tempo de vivermos o novo de Deus para a nossa vida. E isso é motivo de nós nos alegrarmos do Senhor. Aleluia! É motivo de nós nos alegrarmos do Senhor. Porque o Senhor achou graça em você. Amém, queridos? E essa palavra, todas as três, nos fala sobre resgate. Por isso o tema é resgatando valores perdidos. É um tempo de resgatar. Valores que se perderam. Eu notei algumas coisas aqui, nas três parábolas de Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo revelam que Deus, que é Deus, aquele que no seu amor busca pessoas perdidas, para salvar. É o Senhor que busca os perdidos para trazer salvação. Nelas aprendemos três princípios. Três coisas nós vamos aprender com essas parábolas. É da máxima importância para o coração de Deus a nossa busca pelos perdidos. É da máxima importância para o coração de Deus, a igreja entender, nós como igreja, isso aqui é para a igreja, entendermos que nós precisamos de ir atrás das ovelhas que ainda estão perdidas. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus conta contigo em busca dos perdidos. É da máxima importância que a igreja se levante, que a igreja se posiciona para buscar aqueles que estão perdidos. Nós já estamos no aprisco, amém? Nós estamos protegidos, nós estamos guardados, nós já estamos selados, nós já batizamos, passamos pelo batismo. Nosso nome já está escrito no livro da vida, mas quantos precisam escrever o seu nome no livro da vida? E o Senhor agora conta com você. Você é um canal de Deus para resgatar aquela ovelha que está perdida, que está machucada, que está sofrendo. Então, queridos, nós não podemos ficar no acomodismo como igreja. Não podemos nos acomodar. Está tudo bem para mim, está tudo tranquilo, eu estou na zona de conforto. Mas tem ovelhas sofrendo e elas são de Deus. E o Senhor conta com você. Vira para o irmão e fala assim: Deus conta contigo. Verso 4. Mais uma vez diz o quê? Qual é o homem que tendo uma ovelha perdida, não deixa todas e vai ao encontro? É assim que Deus faz. É assim que o Senhor quer. Lá no verso 8 também nós vimos a dracma. Né? Da dracma perdida. Um valor perdido. E eu fui pesquisar um pouco sobre a dracma, o significado do que é a dracma. E, pelo menos o que eu entendi aqui, que era uma moeda de valor, que no casamento se dava às mulheres palestinas. 10 moedas, 10 dracmas. E que tinha representação e o valor de um anel de casamento. Eu não vou, né? Existem vários valores, mas qual é o valor do seu anel de casamento? Vale muito, né? Além do valor em capilé, tem o valor espiritual, né? Que é muito mais forte. Então, quanto vale? Ela tinha 10. E é por isso que, com diligência, ela correu e varreu a casa. Ela virou, né? Virou o tapete, virou os móveis, procurou aquela dracma que estava perdida, porque tinha 2 valores para ela, aquela dracma.
Um era o valor financeiro, o preço, quanto custava, quanto valia aquela dracma. E outro era um valor sentimental, que era dado pelos pais, que era entregue pela família. E então, e para ela perder aquele valor sentimental era muito duro e era muito triste. Então, querido, nós precisamos, por isso ela varreu a casa, ela virou tudo e procurou a sua dracma até encontrar. E quando ela encontrou mais uma vez, convida para uma grande festa. Porque Deus tem prazer quando dos seus filhos que estão perdidos, volta para a sua casa. Quando uma ovelha perdida é restaurada, está de volta ao aprisco. É tempo de restauração. E Deus conta com a igreja para esse propósito. Deus conta com você para restaurar pessoas que estão em sua volta. Queridos, nós precisamos de nos posicionar. Tanto Deus quanto o céu regozijavam quando um só pecador se arrepende. A festa, a alegria do coração de Deus pela sua vida. E o segundo ponto é essa alegria. O terceiro ponto, nenhum labor, sofrimento nosso é demasiado grande na busca dos perdidos para levá-los a Cristo. Nenhum labor, nenhum trabalho pesado, difícil e demorado é demasiadamente grande demais pelo valor de uma alma, pelo valor de uma vida, pelo valor que eu represento para o reino de Deus. Por isso essas parábolas, elas são repetidas várias vezes, porque existe um valor especial em você. Existe um valor especial para Deus. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. E falando de valores, queridos, não é só esses valores, existem muitos valores que precisam ser restaurados na nossa vida. Quando eu aceitei Jesus, voltei para Jesus, que eu nasci lá cristão, mas a gente dá aquelas voltas, né? Aquelas voltas meio esquisitas. Então, quando eu voltei para Jesus, eu precisei de restaurar muitos valores. Né? Valores no seio da minha família. Eu precisei de retornar, eu já contei isso aqui, mas eu vou contar novamente. Eu precisei de retornar para os meus pais. Eu precisei de ir aos meus pais e pedir a eles perdão e a bênção deles sobre a minha vida. Porque princípios foram quebrados. E quantos valores nós perdemos ou deixamos perder ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. E às vezes, queridos, sabe onde está o segredo da sua vitória? É olhar para valores que você perdeu e voltar para consertar. Porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus e você, tem coisas que eu aceitei Jesus, está tudo quebrado. Mas às vezes está tudo ainda quebrado dentro de você, tudo desmontado, não é isso? Porque tem coisas que nós precisamos de nos posicionar e ir e consertarmos para haver restauração, para haver cura, para haver liberação de bênçãos de Deus para a sua vida. Então, a minha vida espiritual, ela começou a andar no momento em que eu fui até os meus pais e supliquei a eles que orasse e abençoasse a minha vida. Porque valores da obediência tinham se perdido. Há um ano atrás, eu fui celebrar a bodas de ouro do meu pai. Que honra! Chorei mais do que criança. Dos meus pais. E quando eu estava ali celebrando as bordas de ouro,
tinha umas 300 pessoas mais ou menos ali. E ali estava uma pessoa que eu tinha tido um problema com ela, quando eu tinha uns 12 anos. Era uma professora, né? Tive um problema com ela. E o tempo passou, e o inimigo usou muito a minha vida contra aquela mulher. Você vê, o meu coração era tão duro que ela ficou uma semana sem ir na escola, porque eu estava na porta da escola. Mas quando eu aceitei Jesus, eu falei assim, tem coisas que eu tenho que correr atrás. Eu preciso restaurar na minha vida. Eu preciso me posicionar para que eu alcance o favor de Deus. Amém? Tem coisas que você precisa se posicionar na sua vida. São valores que se perderam. São valores que às vezes você nem percebe que faz a diferença na sua vida, mas eles fazem toda a diferença na sua vida espiritual. Às vezes áreas da sua vida não estão rompendo, porque tem valores que ainda estão quebrados. Tem valores que ainda precisam ser restaurados. E passou-se o tempo, aceitei Jesus, e falei assim, agora tem que perdoar todo mundo, não é isso? Aí saí pedindo perdão a todo mundo. Fui pedindo perdão. E, inclusive, eu voltei no meu estado de origem e fui ao encontro dessa pessoa. E eu preciso falar com você. Quando eu falei com ela, ela regalou o olho e falou assim, agora que o negócio apertou. Ela falou assim, não, fique tranquila, eu quero te pedir perdão. Eu preciso do seu perdão. Porque tem coisas que travou na minha vida. Porque ela era uma autoridade, uma professora. Ela era autoridade naquele lugar, ela era autoridade sobre a minha vida. Eu preciso do seu perdão. Você me perdoa? Ela falou assim, eu não tenho nada contra você, mas você me perdoa assim mesmo? Perdoa? Então tá bom. E sabe qual foi a minha maior alegria? É no dia que eu estava celebrando as bordas dos meus pais, ela estava sentada na primeira cadeira. E eu estava ministrando a palavra de Deus. Que autoridade eu teria, pastor Edu, para ministrar a palavra de Deus com aquela mulher na minha frente, se não houvesse perdão. Não é verdade? Então, queridos, nós precisamos de restaurar valores. E sabe o que aconteceu? Quando eu ministrava a palavra para a glória de Deus, aquela mulher chorava. E depois ela me abraçou e disse, Isaac, como é bom ver você ministrando a palavra de Deus. Então Deus quer te usar poderosamente. Vira para o teu irmão e fala assim, Deus quer te usar poderosamente. Mas fala para ele também assim, hoje é noite de restaurar valores. Hoje é noite de restauração na tua vida. Hoje é noite de cura na tua vida. Hoje é noite de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Hoje é noite de Deus liberar uma bênção sobre a tua vida. É tempo de Deus te usar como canal dele. A cura, valores que estavam perdidos e foi encontrado. Porque alguém empenhou esforço para ir atrás. Mas, querido, voltando lá para o filho pródigo, que é a terceira parábola, aqui tem algo diferente. Ele abriu mão, ele quebrou um princípio de honra. Ele chegou para o seu pai e falou assim, olha, eu quero provar o mundo. Tem muita gente hoje aí caçando o mundo para provar esse final de semana. Né? Como disse aqui na festa da carne. Só espero que dê tempo de se arrepender. E queridos, ele fez as suas escolhas. Ele chegou para o pai e falou assim, pai, eu estou cansado dessa vida aqui monótona. Eu estou cansado disso, daquilo. Eu quero conhecer o mundão. Tem dinheiro mesmo? Então o Senhor me dá parte da minha herança. E a Bíblia diz que o pai repartiu com os filhos, com os dois. Não é isso? Deu aos dois, cada um a sua parte. E aquele filho passou-se uns dias, estava com o dinheiro, tinha umas mulas boas lá, naquela época, que ele tinha comprado, das melhores, e foi para a cidade para curtir a vida, viver a vida dissolutamente. Queridos, vamos pensar nisso.
Nós estamos servindo a Deus, mas qual o meu nível de investimento no reino? Eu estou servindo a Deus, se eu usar aqui um termo, vocês me desculpem, meia boca, ou estou servindo a Deus por completo? Porque tudo isso determina o tamanho da bênção que nós vamos receber, ter com Deus. Então, queridos, esse filho, ele cansou da vida, ali ao lado dos pais, e decidiu sair, pegar sua herança e ir embora. Eu vou gastar com as meretrizes, eu vou ir para os bailão, eu sou novo demais, vou para o forró, para o arrastapé, né? Vou para o arrastapé. Mas, querido, isso é loucura. É isso que o mundo oferece, esses são os valores que o mundo coloca na vida das pessoas. Mas nós não somos deste mundo, amém? Vira para o teu irmão e fala assim, você não é deste mundo, não. Amém? Você é do céu, fala assim, você é um cidadão do céu. Você tem a marca da promessa. Você é selado com o selo de Deus na sua vida. Esse mundo não é para você. Não é mais para você. Então aquele filho, ele pegou os seus bens, a sua herança e foi viver dissolutamente, pensou que não ia acabar mais. E a Bíblia diz que chegou um dado momento que ele olhou para a situação, não tinha mais dinheiro, ele estava longe de casa, já tinha obedecido o pai, e ele bateu na porta de alguém e falou assim, olha, eu preciso de comer, eu estou com fome, estou padecendo necessidade, eu estou longe de casa. E aí, queridos, a palavra do Senhor diz que ele bateu na porta de um homem, e aquele homem levou ele para cuidar de porcos. Olha para você ver. Olha para você ver o que o mundo faz, aonde o mundo leva os servos de Deus que desvia dos propósitos de Deus. O diabo, queridos, ele está doido para te pegar. Aí fala para o irmão assim, mas Jesus chegou primeiro. Pode falar para o irmão, Jesus chegou primeiro, Jesus me pegou primeiro. Amém? Jesus pegou primeiro. Então, mas a função do diabo é essa, é te pegar e te arrebentar e fazer como ele fez com aquele filho pródigo. Aconteceu com aquele filho que desonrou o seu pai e depois foi comer bolotas de porco, comer resto, e nem isso eles davam para ele. Mas, querido, valores que foram quebrados, princípios que foram quebrados, mas há tempo de restauração. É tempo de restituição de Deus. É tempo de receber o novo de Deus. É tempo de vivermos o novo de Deus para a nossa vida. Vira para o irmão e fala assim, Deus tem vinho novo para você. Resgatando valores perdidos. Eu não sei qual o valor que você perdeu. Mas de algo eu tenho certeza. Você precisa resgatar esses valores. Que faz toda a diferença na sua vida. Era a falta de perdão. Eu era desonra aos pais. Mas eu fui em busca. Porque eu queria provar mais de Deus. Eu não olhei para o que as pessoas iam pensar de mim. Eu preciso de Deus. Eu preciso de estar em aliança com meu Deus. Sabe por quê, querido? Porque Ele nunca te abandona. Ele está sempre te esperando como aquele pai de portas abertas. E aquele filho foi, padeceu necessidade, passou fome, com tudo que tinha na casa do papai. Mas o orgulho, a soberba, a arrogância, o levou de repente a dizer com o pai, você é tapado, não é isso? Você é tapado, nós estamos em outro tempo. O momento é outro. É uma geração nova. Não é isso? Mas princípios
não podem ser quebrados. Passa o tempo que for, princípios do céu não pode ser quebrado. Princípios de honra não pode ser quebrado, porque ele atrai maldição sobre a nossa vida. E aqui ora o filho, e tem algo que nós precisamos entender, que esse filho, ao olhar para a situação que ele estava vivendo, estava passando, ele começa a pensar na sua casa. Ele começa a pensar naquilo que ele tinha na casa do pai. Na liberdade de ir na geladeira, de pular em cima da cama, não é isso? É assim na casa do papai? Quando eu chego na casa do meu pai, minha filha, eu sento no colo, é que ele não está aguentando mais, que com 88 anos, sento no colo, mais abraço, vou na geladeira, né? A gente tem liberdade, não é assim? E ele não tinha liberdade, da liberdade, os direitos dele agora estavam todos interrompidos. Por quê? Por causa de um posicionamento dele, por causa de escolhas, por causa de valores, de princípios que foram quebrados. Mas ele foi sábio, ele ainda foi inteligente. E quando ele olhou para a vida dele e viu ali, diz perdão da palavra, a desgraça que ele estava vivendo, ele caiu em si. A palavra diz que ele caiu em si. Repete comigo, cair em si. Ele caiu em si. Ele começou a pensar, ele reveu a vida dele, começou a rever a vida dele. E ele falou assim, olha, os trabalhadores do meu pai têm pão, têm dormida, e eu estou aqui padecendo necessidade. Eu estou aqui implorando para alguém me dar comida de porco, e nem isso eu recebo. Sabe de uma coisa? Cansei dessa vida, cansei dessa situação que eu estou vivendo, cansei de ser escravo do diabo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Amém? É tempo de retornar. Amém? É tempo de retornar. É tempo de buscar a casa do pai. E ele disse assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os jornaleiros dele têm pão na mesa, têm comida todo dia, não padece necessidade. E eu sou filho. Repete comigo, eu sou filho. Estou passando necessidade, estou padecendo, eu vou ter com meu pai. Ele se despertou e falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não vou pedir ele para ser mais meu pai, porque eu desonrei. Eu não vou pedir ele para ter os direitos de filho, porque eu o desonrei. Mas eu vou falar para ele me receber, pelo menos como um dos seus jornaleiros, para que eu tenha alimento, para que eu não padeça de necessidade, para que eu receba alimento, para que eu seja alimentado. Mas o pai tem mais. Vira para o irmão e fala assim, o pai tem mais para você. Pai é pai, pai não mede esforço. Pai não mede esforço para abençoar o filho. O pai não mede esforço para buscar o filho que está perdido. O pai não mede esforço para buscar o filho que está em situação difícil, enfrenta situações difíceis, porque ele ama o filho. E algo que aconteceu na vida daquele pai nessa história, querido, que a palavra nos diz e nos revela que todos os dias o pai estava à porta olhando para ver se seu filho voltava. O pai estava esperando. Vira para o teu irmão e fala assim, o pai te espera todo dia, toda hora, todo tempo. O pai te espera a sua volta de tarde para casa. O pai te espera, o pai nos espera em todo o tempo. E aquele jovem, quando ele viu, aquele pai estava esperando seu filho retornar para casa. Todos os dias, diz a palavra. Isso nos fala de quê? Persevere em oração. De repente você perdeu algum valor, e esse valor de repente é seu filho. Não desista de orar. Não desista de estar todos os dias à porta e de portas abertas para receber o seu filho, para receber esse valor perdido com honra.
porque Deus vai trazer de volta. Amém? É tempo de restauração. Então, queridos, aquele pai se colocava à porta todos os dias. Isso fala de perseverança, amor, esforço. E um certo dia, o pai olha e vê o seu filho vindo. E o filho chega para o pai e diz: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Você viu? Você percebeu que atitudes nossas paralisam o mover de Deus na nossa vida? Ele tinha pecado contra Deus, contra o céu e contra a autoridade do Pai. E por isso ele estava padecendo. E é por isso que eu não sou bobo nem nada. Corri logo para o braço do meu pai e da minha mãe e falei assim: opa, põe a mão aqui. Eu não saio daqui enquanto vocês não me abençoarem. E vou dizer para os irmãos, a minha vida em todas as áreas andou depois desse momento, porque um valor que estava perdido foi restaurado. É o tempo da igreja. É o tempo de restaurar valores perdidos. É tempo. E quando aquele filho chega para o pai e fala: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Me trate apenas como um dos seus empregados, dos seus funcionários. Para mim está bom demais, que eu estava morrendo de fome. Eu estava escravo do diabo. Mas o pai tem mais. Sabe o que o pai fez? E sabe o que o pai quer fazer com você? E sabe o que o pai vai fazer por você? A Bíblia diz que o pai chamou um dos seus funcionários e falou para eles: olha, corre lá e pega a melhor roupa, a melhor sandália, a melhor vestimenta e coloca sobre o meu filho e cuida dele, e trata dele e cuida dele com muito zelo, porque ele estava perdido e ele voltou. E não é só isso não, você vai lá e pega um bezerro, daquele caprichado, né? E manda fazer um churrascão, né? Eita glória, teve um churrascão aqui esses dias, hein, varão? Hein, Marcelo? Eita glória, meu Deus. Deu um churrasco daquele lá. O Senhor mandou fazer. Manda fazer um churrascão e vamos festejar, vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Restauração, valor que estava perdido. Para aquele pai, a riqueza dele, a fazenda dele, os bens dele, não tinha valor sem o seu filho. E quando o filho voltou, houve festa, houve alegria. Porque também houve restauração de valor. O filho veio para pedir perdão. O filho voltou para falar com o pai: eu pequei. Me ajude, eu me arrependo, eu me rendo, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua ajuda, papai. Então, queridos, nós vemos essas 3 parábolas. Valores perdidos. Valores que estavam perdidos e foram encontrados. E falando em valores, chegou o meu maior valor. Meu maior valor. Você sabe por que eu falo isso? Porque os filhos se vão, os filhos crescem e vão embora. Lá em casa já está ficando só eu e ela. Então eu preciso cuidar dela e ela precisa cuidar de mim. Então eu tenho que valorizar ela, né? Já está um partindo agora para a glória de Deus. E por aí vai. E eu quero orar com você.